Olá, queridos alunos. Agora vamos dar continuidade à nossa aula de desenvolvimento humano, de psicologia do desenvolvimento. Na parte 1, que foi o vídeo anterior, a gente viu sobre a teoria de Piaget, quais eram os pensamentos que ele tinha, quais foram as contribuições que ele trouxe. E agora aqui nessa parte 2, a gente vai estudar sobre Vygotsky, que foi outro pensador super importante para a psicologia. Ele nasceu no mesmo ano que Piaget, 1896. Ele só morreu bem mais cedo, né? Ele morreu com 38 anos, vítima de uma tuberculose, né? Na época que não se tinha tantos acessos e tantos estudos assim, na época que a tuberculose matou muitas pessoas, né? Ele nasceu na Bielorrússia na época, né? O contexto que ele estava inserido, quando ele desenvolveu os estudos dele, tinha acontecido a Revolução Russa, né? Tinha uma grande influência do marxismo. Se você nunca leu sobre marxismo ou não sabe o que é o marxismo, quais são os pensamentos do marxismo, uma sugestão que eu te dou é que você possa pesquisar, que você possa dar uma lida para entender ainda mais do contexto histórico que o Vygotsky estava inserido. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail, que eu já deixei de contato para vocês. E as contribuições de Vygotsky, né, apesar dele ter uma vida muito curta, ele deixou muitas contribuições para a psicologia e são contribuições que a gente pensa nelas e que a gente reflete sobre até hoje, né? E aí o Vygotsky, ele começou a se questionar sobre esse modelo de desenvolvimento que o Piaget tinha proposto, esse desenvolvimento universal. Ele começou a se questionar, será mesmo que o desenvolvimento psicológico de uma pessoa depende só e exclusivamente do desenvolvimento biológico? Né? Será que realmente o desenvolvimento é igual para todos, né? Mesmo que nem eu já disse, alguns se desenvolvem às vezes um pouquinho antes, outro um pouquinho depois, mas era basicamente igual a todos, né? E o Vygotsky não concorda muito com isso, né? O Vygotsky diz que a gente não pode observar o desenvolvimento de um ser humano sem a gente analisar o contexto que ele está inserido e sem analisar qual que é o histórico dessa pessoa, né? Então, assim como Piaget, ele tinha uma teoria mais construtivista, né, de que o desenvolvimento ele se constrói com base nas experiências biológicas, o Vygotsky ele vai trazer uma teoria interacionista, né? Que o desenvolvimento ele é afetado pela interação do ser humano com o contexto que ele está inserido, com o histórico de vida dele, com as pessoas que ele convive, e aí entra a questão política, a questão de crenças, e que tudo isso influencia o desenvolvimento do ser humano, né? E é engraçado pensar sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente já conversou na nossa primeira aula no módulo de fevereiro, né? A gente viu diversas abordagens psicológicas que estudam alguns aspectos do ser humano, por exemplo, a comportamental, que estuda o comportamento humano, né? A psicanálise, que estuda o inconsciente, né? Eu falei sobre a sistêmica, que ela tende a olhar o ser humano como um todo, né? Ela não consegue enxergar só um aspecto do ser humano, né? A sistêmica é aquela que olha quem é esse ser humano, quem é a família desse ser humano, qual que é o contexto que ele está inserido, e a gente vê que Vygotsky já traz essa contribuição, né? Inclusive tem um exemplo, né, que quando a gente vai estudar o desenvolvimento humano, a gente pensa sobre esse contexto, por exemplo, na época da ditadura militar, né? Não sei quantos de vocês já estudaram ou já souberam sobre a ditadura militar, mas costumava ser uma época de muita repressão, né? Você não podia contrariar muito, você não podia expor muito a sua opinião. Então é muito comum que pessoas que viveram naquela época sejam pessoas que não costumem falar sobre sentimentos ou não costumem falar sobre o que pensam, né? E isso é muito comum. Eu que trabalho com a parte clínica,
da psicologia, eu já atendi muitas pessoas, né, que mais de idade e que viveram essa fase da ditadura. Não digo que só a ditadura é o motivo para serem assim, mas são pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para falar o que sente, são pessoas que externam que não só por causa da ditadura, mas por causa da criação que tiveram, de muitas vezes chegarem em visita em casa e eles não podiam falar um A, não podia fazer bagunça, não podia gritar, né? Se acostumaram a crescer nesse contexto, quando chegou na vida adulta, tinham problemas para se expressar, né? E acabavam desencadeando uma série de sintomas. Tinha gente que desenvolvia uma depressão, uma ansiedade, um pânico, né? Tudo por causa de não conseguir falar aquilo que sente, né? Por ter crescido e aprendido que se expressar é algo ruim, né? Muita gente também acredita que se expressar ou falar sobre sentimentos é uma demonstração de fraqueza ou de fragilidade. Tudo depende do que a pessoa cresceu aprendendo, né? Do que ela acreditou toda a sua vida, né? Então, todo o contexto que a pessoa está inserido influencia. Outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, são as mulheres do Oriente Médio, né? Algumas usam burca, né? E como que elas usam burca, né? Elas só podem sair com essa burca, mas as mulheres mais aqui pro lado ocidental do planeta são mulheres mais liberais, né? E isso, claro, que vai depender de algumas religiões, de algumas crenças, enfim. Mas num contexto geral, as mulheres do Ocidente são mais liberais, né? E aí você fazendo a comparação com mulheres orientais e mulheres ocidentais, né? Como que isso influencia, por exemplo, a como elas desenvolvem a sua autoestima, a como elas se enxergam como mulheres, como que elas acabam desenvolvendo a sexualidade. Então a gente pode perceber que a ideia do Vygotsky é uma ideia muito interessante para a gente refletir, que leva em consideração o contexto, o histórico da pessoa, né? E é por isso que na última aula que a gente teve presencial, eu pedi para vocês fazerem a atividade da autobiografia de vocês, que é para vocês escreverem a história de vida de vocês, né? Quem vocês são, é, como que foi a vida de vocês, como que foi a família de vocês, o que vocês acham que contribuiu para que você seja do jeitinho que você é, quais foram as dores que você passou, as alegrias, quais foram as coisas que te marcaram. Por exemplo, como que foi que você ouviu de Jesus, quem foi o que pregou para você, se você já ouviu desde pequenininho, ou se você se converteu depois de mais velho, enfim, tudo na sua história que contribuiu para que você seja como você é, né? Então, Vygotsky ele tinha mais essa visão sistêmica e que é a visão que a gente mais utiliza hoje em dia, né, para a gente entender o ser humano, né? E é importante a gente pensar que, diferente das 4 etapas ou das 4 fases que o Piaget contribui a respeito do desenvolvimento, o, o Vygotsky ele não vai chamar de etapas, mas ele vai dizer que o ser humano tem 3 tipos de desenvolvimento, né? O desenvolvimento real é o desenvolvimento, é a capacidade da própria pessoa, né? São as ações que ela pode concluir por si mesma. É a capacidade que ela tem, total e completa. Depois ele vai falar do desenvolvimento proximal, que são as ações que o indivíduo pode fazer e pode concluir com a ajuda de outra pessoa, né? Então, são ações que ele conclui não somente pela sua capacidade pessoal, mas também porque ele obteve ajuda de uma outra pessoa. E o desenvolvimento potencial, que é o que a própria palavra fala, é o potencial que a pessoa tem para se desenvolver, né, que são com suas próprias capacidades, mas que ela pode chegar mais além através de um aprimoramento. Ou seja, são questões que a pessoa talvez ela ainda não desenvolveu, mas que ela tem um grande potencial de desenvolver desde que ela seja estimulada, desde que ela seja que ela tenha um aprimoramento, né? Então é diferente da visão do Piaget,
de construção, que a criança nasce de um jeito e ela se constrói até chegar aqui e acabou. Não. Ele acredita nessa capacidade de transformação de uma pessoa, ele acredita nessa capacidade de mudar, de aprender e de se desenvolver, né? E isso é algo muito importante. E a gente pode ver que, por exemplo, na quarta fase do desenvolvimento do Piaget, no operatório formal, a gente falou sobre os adolescentes, né? E aí, se a gente for olhar esses adolescentes mais pela teoria do Vygotsky, ele olharia o adolescente no contexto que ele está inserido. Então, é muito comum, às vezes, a gente analisar a nossa geração de hoje, a gente pensar os adolescentes de hoje são muito diferentes dos adolescentes de tempos atrás, né? São adolescentes que gostam de coisas diferentes, que falam de maneira diferente, que esperam da vida coisas diferentes, e isso está muito ligado ao contexto, né? Por isso que é importante a gente não fazer tantos julgamentos de qual geração foi melhor, mas sim a gente entender como que foi que essa geração se desenvolveu até chegar aos adolescentes como eles são hoje, né? Até dentro do próprio cristianismo, né? A forma como a igreja funciona, ela muda de tempos em tempos, né? Eu costumo dizer que a igreja de quando eu era pequena, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu já não vejo mais ela daquela forma, né? Hoje que eu já estou mais perto dos 30, eu vejo a igreja de uma forma diferente, a igreja funciona de uma forma diferente, né? E a igreja também é um organismo vivo que vai se desenvolvendo, né? Então, a ideia de Vygotsky, ela é muito válida, né? E ela vai de encontro, como eu já disse, com a atividade que vocês tinham feito, né? Que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? E por que que é importante a gente analisar tudo isso? Porque além desse desenvolvimento biológico e psicológico e de raciocínio, nas próximas aulas a gente vai ver, por exemplo, como que se constrói a personalidade, né? Eu sempre digo, a gente não tem como estudar o ser humano assim, super rápido, né? Eu digo que o ser humano é complexo, a sociedade é complexa, né? E a gente precisa estudar cada coisinha até a gente entender a questão da religiosidade. Então, nas próximas aulas a gente vai estudar sobre a personalidade, né? E depois que a gente estuda, digamos, esse desenvolvimento normal do ser humano, a gente vai ver de onde surgem as psicopatologias, né? Ou as questões anormais ao desenvolvimento, né? As doenças, os transtornos mentais, né? Que surgem nesse meio do caminho, né? E logo após a gente vai começar a ver a parte da religião em si, né? E do papel importante que a religião tem sobre a vida do indivíduo, ok? Espero que vocês possam ter aprendido nesse curto tempo de aula, que eu possa ter contribuído para o entendimento de vocês. Volto a dizer que se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo. Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu telefone, né? A gente pode conversar, a gente pode tirar as dúvidas. Desejo que esse tempo que a gente está em isolamento e que as nossas atividades elas estão um pouquinho atrapalhadas e que a gente precisa se reorganizar, que vocês possam ter paciência, que vocês possam ter resiliência, né? Que Deus possa encher o coração de vocês de paz, e que a gente possa passar por essa fase o mais rápido possível, que a gente possa voltar a se ver, que a gente possa voltar a conversar e a trocar ideias, né? Então, eu espero que todos vocês estejam bem, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e eu estarei à disposição para o que vocês precisarem. Deus abençoe.